Nos coloquemos de pé. A graça e a paz que vem de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, nobre Consolador e Santo Ensinador, nos sejam multiplicados agora, momento de meditação da Palavra de Deus. O texto, Salmo 119, versículos 129 a 136, sobre este tema: quanto vale uma Bíblia? Deus assim abençoe. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, já tem a resposta para a pergunta? Quanto vale uma Bíblia? Qual é o preço de uma Bíblia? Ela vale comparado a quê? Mais ou menos na comparação? O Salmo 119 é um hino escrito em forma de acróstico. A cada 8 versículos, começa-se com uma das letras do alfabeto hebraico, por isso 176 ao todo. E o salmista fala sobre a preciosidade da palavra de Deus. Nós cantamos o hino em preparo a essa mensagem, que a palavra de Deus, ela é mais valiosa do que o ouro mais puro e mais doce do que o mel. Aliás, o ouro tem que ser fino, o mel tem que ser puro. Isso. Essa é a comparação que a música nos traz. No salmo de hoje, o salmista também enaltece a palavra de Deus. Os teus mandamentos são maravilhosos. Mas para se ter um mandamento maravilhoso, palavras mais preciosas do que ouro, quanto vale uma Bíblia mesmo? Tem uma Bíblia ali a R$20. O Miguel, esses dias atrás, comprou uma Bíblia. R$80, viu? Tem uns aí que compraram a Bíblia da Reforma. Deu 200, perto de R$200. A Bíblia varia de valores conforme a tradução e conforme também os complementos que ela nos traz. Então o valor dela varia. Mas para você, é esse o detalhe do texto. Para você, para mim, quanto custa uma Bíblia? No Novo Testamento há a história do eunuco e Filipe, onde o eunuco sai do templo com uma parte do rolo do profeta Isaías, e ele vai lendo na sua viagem ali na carruagem. Ele não estava entendendo nada, então o Filipe entra naquela carruagem e explica para ele a palavra de Deus. Aquela palavra é recebida por aquele eunuco como a coisa mais valiosa do mundo. Ele tem seu coração convertido pelo Espírito Santo de Deus, é batizado e vai seguindo o seu caminho em paz e com o perdão. Para ele, adquirir uma parte do livro de Isaías certamente lhe custou uma pequena fortuna, talvez o valor de umas 3 carruagens que ele estava andando. Traduzindo para os tempos de hoje, apenas uma parte do livro de Isaías custaria o valor de 3 carros zero. Vocês seriam capazes de pagar tanto num pedaço da palavra de Deus? R$210 mil? Às vezes a gente não consegue pagar R$200 numa Bíblia da Reforma.
seríamos capazes de pagar tanto para ter a palavra de Deus? Qual é o valor de fato da palavra? O que torna ela assim tão valiosa para as pessoas? O salmista está enaltecendo Deus, ele está extasiado com aquilo que a palavra de Deus fez dele, como ele foi transformado por aquela palavra. Ele diz que esses mandamentos são maravilhosos, e aí ele tem um apreço tão grande que ele diz: eu cumpro de todo o coração os teus mandamentos. Vontade dele, espontaneamente, ele tem vontade de cumprir os mandamentos, ele é zeloso na palavra. É claro que isto não vem dele mesmo, é Deus que dá a ele esta condição do apego à palavra e de valorizar esta palavra em sua vida. E por isso, ele escreve este salmo, não só para contar para mim e para vocês daquilo que ele está fazendo da palavra, do valor que a palavra tem para ele, mas para questionar a mim e a vocês de como ou o quanto a gente valoriza a palavra de Deus em nossa vida. Será que muitas vezes nós olhamos também para a palavra como aquela que traz luz e dá sabedoria às pessoas? O nosso mundo não fala assim da Bíblia, a palavra de Deus. Muitas pessoas, quando veem que a Bíblia é algo precioso para nós, tratam-nos com desdém. Dizem que nós somos uns tapados por seguir um livro que foi escrito há tantos anos atrás. E muitas vezes as pessoas conseguem nos atingir, pois quantos de nós carregam a Bíblia para vir para a igreja? Ah, lá na igreja tem uma Bíblia, então eu não preciso levar. Às vezes, nós estamos sendo coniventes com aquilo que os outros dizem, e por isso assimilamos isso para nós, não dando o devido valor à palavra de Deus, mas dando atenção ao que os outros podem falar, se nós estivermos carregando a palavra de Deus conosco. O salmista continua: abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Será que isto também é a tua e a minha prática? O que mais aspiramos é obedecer aos mandamentos do Senhor? Será isso assim para mim e para vocês? Tem dias que sim, tem dias que nós estamos ali firmes, prontos, fazemos a leitura, oramos, fazemos a devoção do Castelo Forte, dos 5 minutos com Jesus, mas tem outros dias que não é assim tão fácil. Tem outros dias que parece que a gente não tem vontade nem de acordar, quanto mais de ler a palavra de Deus. Mas o salmista diz que ele suspira: ah, como eu desejo obedecer aos teus mandamentos. Em alguns momentos, sim, também agimos assim, mas em outros momentos não. Não conseguimos ter este apreço pela palavra de Deus. E se observar as nossas atitudes, Deus vai chegar à mesma conclusão. Olhamos para os mandamentos e vemos: ah, eles são muito difíceis. Como praticar isso? Vai tirar a minha liberdade? Eu vou ter que deixar de fazer muita coisa que eu faço corriqueiramente.
então eu não tenho desejo de obedecer aos mandamentos do Senhor. Vejam que obedecer aos mandamentos do Senhor é parte do discurso de despedida de Moisés também, na leitura do Antigo Testamento. E qual que é o prêmio daquele que obedece à palavra de Deus? Deus vai continuar sendo seu Deus. Ele vai abençoar vocês lá na terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados. A terra vai produzir muito e vocês vão ser felizes. As pessoas dos outros povos ao redor vão olhar para vocês e vão ver: nossa, que gente sábia essa que ouve os preceitos de Deus e guardam. As pessoas vão admirar vocês se vocês seguirem os meus mandamentos. Vejam que o mandamento daria às pessoas do povo de Deus não só prosperidade, mas um nome a ser lembrado. Que grande nação é essa que tem mandamentos tão sábios? Mas aí a gente olha, será? Será que os mandamentos de Deus são assim mesmo? Preciosos? Será que eles dão de fato sabedoria? Eles não nos tornam menos livres? O salmista, depois de falar sobre essa aspiração que ele tem de obedecer aos mandamentos, ele logo vai confessar a sua indignidade. Senhor, tua palavra é valiosa, eu procuro obedecer, porém, olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme, como prometeste, não deixe que eu seja dominado pelo mal. O salmista confessa a sua fragilidade diante das coisas e das pessoas que o rodeiam. Embora ele tenha valor, ele valorize a palavra de Deus, ele não consegue em todos os momentos permanecer assim, enaltecendo Deus e a sua palavra, porque ele tem o pecado dentro dele. Ele não consegue resistir ao mal. E por isso ele pede: Senhor, não me deixe ser dominado pelo mal. Não deixe que o mal tome conta de mim. Não deixe que o mal me faça esquecer os teus preceitos e mandar na minha vida. Não deixe que eu me afaste da tua presença, da tua palavra e siga os rumos do meu coração. Não deixa que isso aconteça. Pois, como diz Jesus no Evangelho, o coração é enganoso. E é do coração que procedem maus desejos e toda sorte de infortúnio, roubo, adultério, lascívia, inveja e toda sorte de mal. Não deixa então, Senhor, que eu seja dominado pelo mal, porque isso vai trazer muito prejuízo. Faça com que eu valorize a tua palavra e coloque ela em prática todos os dias da minha vida. Para que isso aconteça, grandes mudanças Deus precisa realizar na minha e na sua vida. Como Lutero dizia, afogar todos os dias o velho homem, para que ressurja diariamente o novo homem, e este viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Viver no temor do Senhor, e pedindo que Ele não nos deixe ser dominado pelo mal. O salmista continua: livra-me daqueles que me maltratam,
para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Sempre há um propósito no pedido do salmista. Livra-me desse, me fortalece aqui, me conceda não ser dominado, para quê? Para que eu possa te servir. Me desvencilhe daquilo que me atrapalha servir o Senhor. Vocês já fizeram orações assim? Senhor, me livra daqueles parentes que resolvem me visitar justo no dia que eu tenho que ir para o culto. Já pediram isso? Senhor, me livra daqueles convites que chegam para mim sempre para um aniversário na hora do culto. Me livra desse tipo de convite, para que eu não seja tentado a seguir. Meus irmãos, a gente brinca, mas é coisa séria. Porque o inimigo não deseja que nós tenhamos temor ao Senhor e valorizemos a palavra. Ele quer que a gente troque facilmente os compromissos pela palavra. Então, às vezes, a gente tem que orar mais específico. E pedir para o Senhor, Senhor, manda meus parentes, mas não na hora do culto. Ou se eles vierem na hora do culto, concede que eu possa levar eles para lá. Para eles também ouvirem a tua palavra e valorizarem aquilo que o Senhor tem a dizer para eles também. Mudança de atitude. É o que Deus deseja para mim e para vocês. É o que Deus queria para os escribas e os fariseus, o povo que me honrava e adorava com os lábios, mas tinha o coração distante do Senhor. Não havia temor neles, não havia valorização da palavra. E por isso, quantas e quantas vezes eles serviram de pedra de tropeço para outros. Porque ao invés de conduzir o povo para a igreja e para perto de Deus, não, vamos ficar por aqui mesmo. Para que isso? Deus deseja usar a mim e a vocês para a sua glória, para que Ele seja enaltecido e nós valorizemos a palavra de Deus. Olha com bondade para mim, o teu servo, ensina-me as tuas leis. De novo, bondade, misericórdia. Olha, Senhor, porque se o Senhor não olhar assim, eu não vou dar conta. Eu não dou conta. As minhas lágrimas correm como um rio, e assim termina o salmo, quer dizer, a parte do nosso culto, porque os outros não obedecem à tua lei. Minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Que sentimento vocês têm quando vocês veem as pessoas se afastando do caminho de Deus? Às vezes a gente tem umas frases prontas, né? Bem feito. Não avisei? Eu falei que não era para ele parar de vir na igreja. Parou, olha o que deu. A acusação. Qual é o sentimento do salmista? Pelo zelo que ele tem pela palavra, ele chora. Rios de lágrimas. Ele chora copiosamente. Senhor, esse povo está se perdendo. Que triste é isso. Que tristeza é quando as pessoas deixam de frequentar a reunião com os irmãos para poder, sei lá, fazer o quê? Que triste é isso. Nossa igreja já foi mais cheia, não foi? Já teve mais pessoas aqui participando, não teve? Quantas dessas que não estão hoje dentro da igreja, participando do culto, estão perdidas? Vocês já choraram por elas? Já ligaram para elas, convidando elas de volta para o aprisco do Senhor? Já ensinaram para elas que a palavra de Deus, ela é valiosíssima? E por isso vocês nunca deixam de participar dos cultos?
Se já fizeram isso? Se ainda não fizeram, meus irmãos, comecem a fazê-lo. Comecem a ser vocês mesmos, já agora, exemplo de pessoas que valorizam a palavra, que não perdem as programações, porque são tementes ao Senhor e, de fato, querem crescer na comunhão com o Senhor, no conhecimento da palavra de Deus. E se nós formos olhar para o que João escreve sobre a palavra de Deus, João, no seu capítulo 1 do Evangelho, vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na linguagem de hoje, no princípio, a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E quem é a palavra? O próprio Jesus. Aquele que esteve no princípio, pelo poder que lhe foi dado, todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus transforma vidas e transforma pessoas. Ela torna aqueles que são inimigos da cruz de Cristo filhos de Deus. Foi isso que Deus fez comigo e com vocês. Pela sua palavra, nós fomos tirados da escravidão ao pecado para a vida livre na presença de Deus. Fomos tornados de inimigos do Senhor em filhos de Deus. E quando o salmista nos ensina a valorizar a palavra, é Deus de novo dizendo para mim e para vocês: eu sou o pai de vocês, vocês são meus filhos, vocês são o povo que eu escolhi, para que vocês vão e deem fruto. É Deus de novo dizendo que ama a mim e a cada um de vocês mais uma vez. E é por isso que em mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus, o Senhor vem nos servir com seu banquete de amor e perdão, a Santa Ceia, por meio do pão e do vinho. Nós vamos receber o corpo e o sangue de Cristo, para termos o perdão de nossos pecados, para a gente poder aprender a orar de direito e valorizar a palavra de Deus. Para que nós, a partir deste perdão, tenhamos nova vida, novas atitudes que glorifiquem ao Pai que está no céu. Quanto vale uma Bíblia? A sua e a minha salvação, pois nela nós temos as palavras que dão vida e vida eterna. Que Deus nos conceda valorizar a palavra e Ele nos conceda também espontaneidade em compartilhar esta palavra, para que não só a gente, mas outros também sejam também tocados por essa palavra e a valorizem, porque nela está Cristo e Cristo é a minha e a sua salvação. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém. Nos coloquemos de pé. A paz de Deus, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Oramos o ofertório.